Você já esteve caminhando seguro com os pés firmes, acreditando que sabia exatamente para onde Deus estava te levando, até que, de repente, o chão mudou. O que antes parecia um caminho claro se tornou uma estrada estranha, sem placas, sem mapa, com curvas que você nunca quis enfrentar. É nesse momento que o coração se agita e a mente pergunta: Deus, o Senhor ainda está comigo? Ou eu saí da rota sem perceber? O inesperado tem o poder de nos desestabilizar, porque ele confronta nossa lógica. Somos ensinados a acreditar que, se orarmos e planejarmos, tudo seguirá em linha reta. Mas Isaías 55:8-9 nos lembra que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. E quando ele decide mudar o trajeto, não é para nos confundir, é para nos conduzir. Talvez, hoje, você esteja olhando para a sua vida e se perguntando como veio parar aqui, a porta que se fechou, a mudança que você não pediu, a promessa que parece distante. Você sente que perdeu a bússola. Mas e se a bússola quebrada for, na verdade, a forma de Deus te ensinar a navegar olhando para o sol da sua presença e não para as direções que você mesmo traçou? Esse caminho inesperado pode estar carregado de dor, silêncio e até de luto por um futuro que não virá mais, mas também pode ser o lugar onde Deus vai curar feridas que você nem sabia que tinha, revelar quem Ele é de forma mais profunda e te preparar para algo que você ainda não consegue imaginar nos próximos capítulos. Vamos explorar juntos 7 verdades que podem transformar a forma como você enxerga esta estrada estranha. 7 ângulos de dor, fé e transformação que vão mostrar que, mesmo quando o caminho muda, o amor e o propósito de Deus continuam inabaláveis. O choque do inesperado e o silêncio de Deus. Há momentos na vida em que a mudança é tão abrupta que parece tirar o ar. Você acorda acreditando que o dia seguirá o roteiro que planejou, e, de repente, uma notícia, uma perda ou uma decisão que não dependeu de você altera completamente o cenário. É como se uma ventania tivesse arrancado de suas mãos o mapa que você estudou por meses. O coração entra em alerta, e a mente começa a buscar respostas rápidas. Onde foi que errei? Será que perdi a bênção? Deus ainda está aqui. O maior erro neste ponto é confundir o inesperado com o errado. A nossa lógica limitada nos faz acreditar que só estamos no centro da vontade de Deus quando tudo está sob controle. Mas Isaías 55:8-9 confronta esse pensamento. Os caminhos e pensamentos de Deus não são como os nossos. Muitas vezes, Ele escolhe mudar a rota justamente para nos livrar de algo que não vemos ou para nos conduzir a algo que ainda não compreendemos. O silêncio de Deus nessas horas pode ser ensurdecedor. Oramos, pedimos direção, e parece que o céu se fecha, mas silêncio não significa ausência. Às vezes, Deus se cala porque já nos deu a última instrução e está nos esperando dar o próximo passo em fé. Outras vezes, Ele se cala para que possamos aprender a reconhecê-lo não apenas pela voz, mas também pela presença. Um exercício devocional poderoso nesse momento é orar sem exigir explicação, oferecendo apenas rendição. Senhor, não preciso entender para continuar confiando. É como uma bússola quebrada que obriga o viajante a aprender a se guiar pelo sol. Quando não temos respostas, aprendemos a andar guiados pelo caráter de Deus, não pelas circunstâncias. O choque do inesperado pode ser o início de um novo nível de intimidade com o Senhor. É no vazio de nossas certezas que a plenitude da presença dele encontra espaço para nos preencher. Quando a estrada parece te afastar da promessa, poucas coisas são tão frustrantes quanto sentir que está andando na direção contrária ao que Deus prometeu. Você orou, acreditou, deu passos de fé e, de repente, a paisagem ao redor não se parece em nada com o lugar que Deus descreveu para o seu coração. É como se Ele tivesse dito: vou te levar para o norte, mas a estrada te conduz para o sul. Nessas horas o desânimo bate forte e pensamos: será que entendi errado? Será que Deus mudou de ideia? Será que perdi a rota? Mas a promessa de Deus nunca foi uma linha reta. É um processo lapidado.
cheio de curvas que moldam o nosso caráter e fortalecem a nossa fé. O deserto é o exemplo mais claro disso. O povo de Israel recebeu a promessa de uma terra boa. Mas antes precisou passar por um caminho árido e sem recursos. Não foi um erro de cálculo divino. Foi uma estratégia para reconfigurar o coração de um povo que havia vivido como escravo por séculos. Deus não queria apenas levá-los à terra prometida, queria que chegassem prontos para habitá-la, quando sentimos que estamos longe da promessa. Na verdade, podemos estar exatamente no ponto de transformação que vai nos capacitar a vivê-la. Um passo prático nesse processo é manter um diário dos rastros de Deus no meio do caos. Anotar pequenos sinais de cuidado, provisão e direcionamento. Mesmo nos dias cinzentos, a semente também vive esse paradoxo. Para cumprir seu destino, ela precisa ser enterrada no escuro, em solo frio e úmido, onde nada parece estar acontecendo, mas na verdade, é ali que a vida começa a se romper. Se o caminho parece contrário à promessa, lembre-se. O Deus que te deu a palavra é o mesmo que conduz cada curva. A estrada não anulou a promessa. Ela faz parte dela. O medo de não voltar ao que era antes, quando a vida muda de forma repentina. Uma das dores mais silenciosas é o luto pelo futuro que imaginávamos. Existe uma tristeza escondida, quase impossível de explicar, por tudo aquilo que deixou de ser: planos, relacionamentos, oportunidades, sonhos que pareciam certos. É como se parte da nossa identidade tivesse ficado presa no passado, e a ideia de que nunca mais será como antes provoca um aperto no peito. O medo sussurra: e se eu nunca mais for feliz? E se eu nunca mais viver o que vivi antes? Esse pensamento é cruel porque nos prende a um ponto da estrada que já passou. É a ilusão de que nossa alegria depende de restaurar o que foi perdido. Mas Deus não nos chama a reviver o passado. Ele nos convida a descobrir um novo presente na Bíblia. Vemos isso em Abraão. Ele precisou deixar sua terra, sua parentela, e tudo o que conhecia para seguir um chamado que nem sabia aonde o levaria. Hebreus 11:8, ao obedecer. Ele descobriu que a identidade dele não estava na terra que deixou, mas no Deus que o conduzia. O novo território, por mais estranho que pareça, é onde Deus deseja revelar novas facetas do seu amor e provisão. Por isso, é importante praticar uma disciplina devocional que quebre o apego ao passado e listar formas de experimentar Deus no presente. Pode ser numa resposta inesperada, numa conversa que consola, numa pequena provisão diária, como o rio que muda de curso, mas continua sendo rio. Você também pode fluir em novas direções, sem perder quem é em Deus. Talvez o que você perdeu não possa ser restaurado, mas o que Deus tem para construir a partir de agora é capaz de gerar uma alegria que você ainda não conhece, a fé que floresce fora do mapa. Há um tipo de fé que só nasce quando os nossos pés pisam em terras que nunca planejamos visitar. Enquanto estamos no mapa que desenhamos, confiamos mais na previsibilidade do que em Deus. Mas quando Ele nos leva por rotas desconhecidas, somos obrigados a depender exclusivamente da sua voz e da sua presença. Abraão é o exemplo vivo disso. Hebreus 11:8 diz que ele obedeceu indo para um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Essa frase é um convite ao abandono do controle. Abraão abriu mão de certezas geográficas para abraçar uma certeza espiritual. Deus é fiel para conduzir até o fim quem confia no início. O perigo é que, ao sair do mapa, confundimos ausência de segurança com ausência de Deus. Mas segurança não é sinônimo de presença divina. Muitas vezes, a presença dele se revela justamente na vulnerabilidade. Quando não há nada além da promessa para nos sustentar, nessas estradas estranhas, Deus não apenas nos leva a um destino, Ele nos transforma durante a jornada. O coração aprende a reconhecer sua voz, a celebrar suas pequenas intervenções, a descansar mesmo sem saber o próximo passo. Uma prática simples que alimenta essa fé é a oração de gratidão por portas que não se abriram. Parece contraintuitivo. Mas agradecer pelas negativas de Deus nos ensina a confiar que Ele vê além do que conseguimos enxergar.
assim como um peregrino, que descobre tesouros em caminhos que nunca procurou. Você também pode encontrar provisões e revelações preciosas, justamente nas rotas que jamais teria escolhido. A fé que floresce fora do mapa não se perde, ela se fortalece, porque cresce enraizada no Deus que nunca erra o caminho. A crise de confiança em Deus no caminho estranho, quando a estrada se torna confusa e o cenário parece ameaçador. A tentação de acreditar que Deus nos abandonou é real. O silêncio prolongado, os atrasos inexplicáveis e as perdas acumuladas corroem a fé como a água corrói a pedra, lentamente, mas com força. É nessa hora que a alma começa a sussurrar: talvez ele não esteja mais comigo. A neurociência mostra que o medo prolongado afeta diretamente nossa capacidade de confiar. O cérebro, em estado de alerta constante, busca por sinais de perigo e tende a ignorar qualquer indício de segurança. Espiritualmente, isso se traduz em uma dificuldade de enxergar a mão de Deus no meio da dor. Mas a Bíblia nos chama a um reposicionamento. Trocar o porquê, Senhor, pelo para quê, Senhor. O primeiro busca explicações, o segundo busca propósito. E é nessa troca que a confiança começa a ser restaurada. Jeremias 29:11 nos lembra que os planos de Deus são para o nosso bem, para nos dar esperança e futuro. Mesmo quando o presente não parece confirmar isso, uma prática espiritual eficaz nesse tempo é reescrever salmos em primeira pessoa nos dias de dúvida. Transformar, por exemplo: o Senhor é meu pastor em Senhor, tu és o meu pastor hoje aqui, mesmo que eu não veja pastos verdes. Agora faz com que a fé se aproxime do coração. Pense no oleiro moldando o barro para dar forma. Ele gira a roda rapidamente, e o barro gira sem entender o movimento. No caminho estranho, você pode se sentir assim, girando sem saber para onde vai, mas nas mãos certas, cada volta tem propósito. A crise de confiança não é o fim da fé, é o terreno onde Deus pode reconstruí-la, mais profunda e resiliente do que antes. Quando o inesperado expõe idolatrias escondidas, às vezes. O maior impacto de um caminho inesperado não está na mudança externa, mas na revelação interna. Quando Deus muda nossa rota, Ele também revela onde, sem perceber, depositamos nossa confiança. E muitas vezes descobrimos que estávamos mais apegados aos planos do que ao próprio Deus. É fácil confundir bênçãos com a fonte delas. Sem perceber, começamos a amar mais o emprego, o relacionamento, a rotina ou o status que Deus nos deu do que o próprio Senhor. O apego se torna idolatria quando, na prática, acreditamos que nossa vida só terá sentido se aquilo continuar exatamente como está. Mas o caminho inesperado nos obriga a corrigir a teologia. Deus não existe para confirmar nossas rotas. Nós existimos para seguir os caminhos dele, e muitas vezes, o que chamamos de frustração é, na verdade, livramento. O não de Deus pode ter salvado nossa vida, preservado nossa fé e nos protegido de quedas que não conseguimos prever. Um exercício devocional que combate essa idolatria é o jejum de controle. Reservar um tempo para orar sem apresentar listas de exigências, apenas dizendo: Senhor, conduze como quiser. É um ato de entrega que desarma o nosso coração e realinha nosso foco. Como a árvore que é podada e perde galhos fortes para que dê mais fruto no ciclo seguinte, também passamos por cortes que doem, mas que preparam espaço para a nova vida. A poda nunca é castigo, é estratégia. Se Deus mudou o seu caminho e expôs apegos que você nem sabia que tinha, não fuja desse diagnóstico. É a oportunidade de redescobrir que Ele é suficiente, mesmo quando tudo o mais muda, descobrindo que o caminho inesperado é, na verdade, resposta de oração. Nem sempre reconhecemos a resposta de Deus quando ela chega. Às vezes, oramos pedindo força e Ele nos coloca em situações que nos obrigam a exercitá-la. Pedimos maturidade e Ele nos conduz por desafios que revelam fragilidades ocultas. Pedimos que Ele nos aproxime dele, e de repente, somos levados por um caminho onde tudo o que nos resta é depender da sua presença. O perigo é desprezar respostas embrulhadas em dor.
José, no Egito, poderia ter passado o resto da vida lamentando a traição dos irmãos, mas quando olhou para trás, percebeu que aquela estrada de injustiça e sofrimento o havia colocado exatamente no lugar onde Deus o usaria para salvar milhares de vidas. Gênesis 50:20. Talvez o mesmo esteja acontecendo com você. A porta que se fechou, o projeto que não deu certo, a mudança inesperada, podem ser a forma de Deus atender ao pedido que você fez, só que de um jeito diferente do que imaginava. Uma aplicação prática é identificar portas fechadas que, com o tempo, se revelaram como proteção. Anotar essas experiências nos ajuda a treinar o olhar para reconhecer a mão de Deus. Mesmo quando ela se move em direções que não pedimos, pense na carta enviada pelo correio errado, mas que chega no dia exato em que você mais precisava ler aquelas palavras. Assim, é a resposta de Deus. Pode parecer fora do endereço que imaginávamos, mas chega no momento perfeito para cumprir o propósito dele. O caminho inesperado pode ser o cumprimento de orações antigas. Só precisamos ter coragem de acreditar que a fidelidade de Deus não se limita aos nossos planos, ela os supera. Chegamos ao fim desta jornada, e talvez o seu coração esteja mais leve, ou, quem sabe, ainda cheio de perguntas, mas quero que você guarde uma verdade. O Deus que começou a boa obra em você não é pego de surpresa pelos desvios da estrada, cada curva, cada pausa. Cada aparente atraso é parte de um plano perfeito, que está sendo desenhado com amor eterno. Talvez hoje você ainda não entenda o porquê deste caminho, mas um dia, ao olhar para trás, verá que foi exatamente essa rota que moldou sua fé, fortaleceu seu caráter e revelou a fidelidade de Deus, de forma que uma estrada reta jamais poderia fazer. Mesmo em silêncio, Ele está agindo. Mesmo no escuro, Ele continua guiando. Mesmo no deserto, Ele está provendo. Você não chegou até aqui por acaso. O próprio Deus te trouxe até este ponto. E Ele vai te conduzir até o destino que preparou para você. Por isso, não desanime. Continue andando, um passo de cada vez, com os olhos fixos nele. A estrada pode ter mudado, mas o propósito continua o mesmo, e o melhor ainda está por vir. Se esta palavra falou ao seu coração, escreva nos comentários: eu confio na rota de Deus. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mensagens que fortaleçam a sua fé. Compartilhe este vídeo com alguém que está passando por um caminho inesperado e precisa ser lembrado de que Deus nunca perde o controle. A tempestade pode estar ao redor, mas Deus está dentro de você. E isso é suficiente.